Fala pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Homens em Foco, para este mês de Novembro Azul, especialmente voltado para a saúde masculina. Acabamos de sair do Outubro Rosa, então entramos no Novembro Azul e estou aqui mais uma vez tendo a honra de bater aquele papo maravilhoso com nosso amigo e irmão Dr. João Maurício, médico de família. Quer saber o que é médico de família? Volta para o primeiro episódio, se você não assistiu. O Dr. João Maurício explicou bem direitinho. E a gente está aqui mais uma vez, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Cláudio. Eu que agradeço à igreja também por esse momento de esclarecimento. Doutor, falando sobre a relevância do Novembro Azul. Qual que é a relevância do Novembro Azul para a saúde masculina e especificamente no que diz respeito ao câncer de próstata, que é o objetivo principal? Chegando o final do ano, mais uma vez, lembrar para os homens, lembrar a nós, eu me incluo nesse grupo, claro, que nós temos que cuidar da nossa saúde, que nós temos que fazer nossos exames, porque se não for no empurrão não vai. Então, normalmente, homem só funciona assim no empurrão quando a gente está tocando nesse assunto de autocuidado. É verdade. Então, Novembro Azul vem, mais uma vez, todos os anos, para conscientizar os homens que têm que fazer seus exames para tentar identificar tantas doenças, hipertensão, diabetes, as dislipidemias, que é a questão do colesterol, triglicerídeo, mas também a questão do câncer, que ele entra como uma bandeira principal nessa campanha, que é uma campanha mundial, de conscientização para que a pessoa tem que investigar a possibilidade de ter um câncer de próstata, porque quando a gente consegue identificar esse câncer precocemente, muito no início, então a chance de cura é de mais de 95%. Então não vamos deixar para depois, viu, macharada? Vamos cuidar, quando chegar o momento certo, não deixar para depois, ficar protelando. Ah, não tenho tempo. Vai complicar a sua saúde e você vai ter mais tempo do que gostaria. Ou talvez menos, né, doutor? Infelizmente. Então vamos cuidar enquanto é tempo. Doutor, falando sobre o câncer de próstata, óbvio que é o tema principal do Novembro Azul, sobre os principais fatores de risco e de que maneira o homem pode se prevenir aí. Vamos falar primeiro sobre a prevenção. A prevenção, ela se dá a partir do momento em que você passa a se cuidar, você passa a se amar, você passa a fazer a sua atividade física, se alimentar melhor, para de fumar, quem fuma, para de beber para quem bebe. Então, esses cuidados que a gente tem que ter com a nossa qualidade de vida, com o nosso estilo de vida, eles são fundamentais para a prevenção de todas as doenças, inclusive dos cânceres, e o de próstata também está no meio. Então, você também leva sol, porque quando você tem mais vitamina D no seu organismo, você está, de certa forma, mais protegido em relação ao surgimento de cânceres de qualquer parte do corpo. Quando você é um paciente que passa muito tempo na sombra, trabalha em escritório, trabalha em algum gabinete, é provável que você precise de uma reposição de vitamina D, mas para isso a gente teria que fazer exames de sangue também, tá? Mas a prevenção principal é você lembrar que tem que se consultar. A gente só previne quando a gente se senta no consultório, o médico solicita exames, o médico faz um exame físico em você e a gente vai trabalhando na prevenção a partir do momento em que o paciente toma essa consciência de que precisa realmente fazer uma consulta. Sobre os fatores de risco, que você me perguntou também, o primeiro fator de risco é o envelhecimento. Quando um ser humano chega aos 40 anos de idade, ele começa a sentir no corpo todas as agressões do ambiente que estão sobre nós. Tanto que tem uma definição da Organização Mundial de Saúde sobre envelhecimento, que ela é interessante. Ela fala que envelhecer é um processo sequencial, irreversível, pertencente a todo ser vivo, onde o ser vivo vai perdendo a capacidade de se defender das agressões do universo. Então, se você prestar atenção, existe uma força aqui, não está nos puxando tanto para baixo não, porque estamos sentados, mas tem a força da gravidade que derruba um idoso. Não derruba um jovem, mas derruba um idoso. Então, no idoso, o frio incomoda mais, o calor incomoda mais, um vírus incomoda mais, tudo mais uma pneumonia, tudo é potencializado. Então, envelhecer não é realmente algo que chega um momento em que as pessoas que são muito idosas, elas estão muito incomodadas porque estão sem forças para se defender de todas essas agressões que vêm. E quando a gente passa um certo período da vida exposto a poluentes, a alimentos industrializados, a agrotóxicos e tantas outras causas,
o que é que acontece? O nosso corpo pode passar por alguns processos de mitoses. Mitoses são crescimentos desordenados de algumas células do nosso organismo, e essas células passam a crescer de uma forma descontrolada, se tornando um ser um pouquinho diferente do que nós realmente somos, e para isso a gente chama o nome de câncer. Então, os fatores de risco, além do envelhecimento, que é esse que eu falei, por conta da possibilidade maior de surgimento de cânceres, tem também a questão da raça negra, porque os negros, a gente sabe que eles têm 3 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que as pessoas brancas ou indígenas, e os cânceres na raça negra costumam ser mais agressivos. Então, a questão genética também, quando a gente vê muitas pessoas naquela família que tem câncer de mama, existe a presença de um gene chamado BRCA, mas para saber se existe esse gene, teria que passar por exames médicos de laboratório. A questão do estresse, da obesidade, porque quando você está estressado ou você está obeso, você produz muito um neurohormônio chamado cortisol, que o pessoal chama de corticóide, que nós produzimos o nosso corticóide pelas nossas glândulas suprarrenais principalmente. E o cortisol é uma substância que faz com que a nossa imunidade fique baixa. E a nossa imunidade, não pensem que ela é somente para nos proteger dos vírus e das bactérias, ela é para nos proteger também dos cânceres. Para vocês terem ideia, todos os dias nascem células cancerosas no organismo de todas as pessoas, mas nós temos um sistema de defesa. Nosso Pai, que nosso Deus fez, muito perfeito, para nos proteger dessas células que querem nascer e que querem se desenvolver, mas opa, peraí que isso aqui não me pertence. Então a gente vai matando essas células cancerosas que vão surgindo no dia a dia. Mas só que com estresse, com obesidade, com alimentação inadequada, pessoa que usa muito açúcar, que se torna diabética, porque na diabetes também existe essa fragilidade de todos os órgãos e sistema, inclusive do sistema imune. As pessoas que usam o cigarro, e o cigarro tem muitas substâncias que são cancerígenas, isso aí é do conhecimento de todos. A questão do alcoolismo também, por baixar a imunidade. E lembrar também, principalmente para aqueles jovens que estão naquele culto ao corpo, como a gente falou no episódio anterior, idolatrando a si mesmo, ao seu corpo, que passam a usar medicamentos, drogas, né, que a gente chama de drogas mesmo. Aqui no Brasil, não tem droga injetável no Brasil? Tem, que se chama os anabolizantes e esteroides. As pessoas jovens, principalmente, que usam, então aqueles homens que usam tentando prolongar a sua vitalidade, a sua virilidade, eles são muito propensos também a desenvolver câncer de próstata. E a gente falando aí justamente sobre essa questão de fatores de risco, eu já puxo para a questão dos sintomas iniciais. Que às vezes o cara pode estar pensando, estou sentindo um negócio aqui, achando que é uma coisa, mas existem assim, sintomas iniciais que o homem possa ficar ligado, ligar o alerta que ele possa pensar, eu digo, opa, pode ser isso aqui. Pois é, Cláudio, boa sua pergunta, até porque esse é o motivo da campanha do Novembro Azul, porque como o câncer de próstata, ele é assintomático, em mais de 95% dos casos, ninguém sabe que tem câncer, totalmente silencioso, assim como também hipertensão e tantas outras doenças, colesterol alto, triglicerídeos, ninguém sente nada. Então, é um câncer silencioso, não espere que os sintomas apareçam. Se os sintomas aparecerem é porque a coisa já está bem avançada. E normalmente são aqueles sintomas que estão relacionados ao aparelho urinário. São pacientes que vão ter dor à micção, dificuldade para urinar, aquele gotejamento, a urina não tem um jato forte, pode haver sangramento na urina, pode haver infecções urinárias de repetição. Então são sintomas que estão relacionados ao fato da urina não estar adequada, não estar do jeito que era antes. A gente acabou de sair do Outubro Rosa e a gente sabe que as mulheres têm todo um cuidado, tem mais uma atenção voltada para a sua saúde. Existem exames rotineiros, exames anuais, e a gente fala para o homem que tipos de exames que existem, qual a frequência que esses exames eles devem ser feitos. Como no caso do Outubro Rosa, as mulheres têm uma prevalência muito alta de câncer de mama, então o Outubro Rosa vem com essa oferta dos exames de mamografia para as mulheres acima de 50 anos de idade, que é um exame mais caro do que os exames dos homens. Então, gente, nós somos até mais baratinhos para o serviço de saúde, tanto os públicos como os suplementares e os particulares. Então, fazer os seus exames, né, de prevenção do câncer de próstata, assim como as mulheres fazem a mamografia delas, nós deveríamos fazer os nossos exames também.
que tem o PSA, que é um exame simples que é feito de laboratório, ou seja, a gente retira sangue e vai dosar esse antígeno na sua corrente sanguínea, e o exame de toque retal, que também é um exame simples que pode ser feito no consultório também, não precisa marcar nada na hora da consulta mesmo, já existe a possibilidade de ser feito esse exame e o paciente já sai com alguma resposta. E os exames de PSA, a gente solicita a partir como eu falei no podcast anterior, mas vamos repetir aqui que isso é importante, a partir dos 50 anos de idade para todos. E a partir dos 45 anos de idade, quando é um paciente que tem uma história familiar de parente de primeiro grau, que seria um pai ou um irmão com câncer de próstata, ou então pessoas da raça negra, que se consideram negros porque tem uma prevalência maior. E o exame de toque, a gente vai fazer em todos os pacientes, principalmente naqueles que têm um PSA, estão com PSA elevado. A gente sabe que os tumores de próstata, a grande maioria deles estão localizados na parte posterior da próstata, que está muito próxima do intestino grosso. Por isso que o toque retal, ele facilmente identifica a presença de um tumor. Mas a próstata, ela tem, eu vou usar no nosso linguajar aqui mais cearense brasileiro, porque aqui a gente quase não tem nozes, né? Mas a literatura fala que uma próstata tem o tamanho de uma amêndoa, aquela noz, né? Mas ela é o tamanho de um bombom sonho de valsa. Então é como se você estivesse tocando um bombom de sonho de valsa, um serenata de amor, para não fazer propaganda do sonho de valsa. E você toca lá um caroço endurecido, que não está tão liso como seria aquele bombom. Então você já passa a desconfiar que aquele paciente esteja com câncer de próstata. E por falar em valores do PSA, aqueles pacientes que têm um PSA maior do que 10, claro, o exame sendo feito corretamente, porque você não pode ter atividade sexual 48 horas antes de realizar o exame, da coleta, nem andar de bicicleta, porque também naquela movimentação influencia. Então, aqueles pacientes que estão com PSA acima de 10, eles têm 50% de chance de ter um câncer de próstata. Então, é um exame que já vai direcionar a gente para algum raciocínio. Mas aqueles pacientes que estão com PSA muito baixinho também, que está no valor entre 0 e 2, mesmo assim, aqueles pacientes têm 10% de chance de ter um câncer de próstata. Por isso que é importante a gente associar o exame de laboratório PSA ao exame de toque retal. Doutor, essa pergunta mais específica, qual é o impacto da detecção precoce na mortalidade e na qualidade de vida dos pacientes? Bom, quando nós identificamos um câncer de próstata e avançamos na investigação e começamos o tratamento precocemente, a chance de cura é de 90%, chega a quase 100%. Não vamos dizer que isso é 100%, porque vão ter alguns casos muito agressivos e vão ser descobertos tardiamente. Mas é uma chance muito grande de cura. Por isso que é importante a gente não deixar de fazer essa avaliação que pode ser em qualquer época do ano. A gente traz o Novembro Azul mais para que essa lembrança aconteça e essa cobrança, não só a lembrança, uma cobrança que a gente tem que ser cobrado. Né? A gente acaba ficando na nossa zona de conforto e não vai atrás de fazer as nossas avaliações, nossos exames. Então, é uma importância gigante a gente fazer esses exames para poder a gente ter essa possibilidade de curar uma doença silenciosa que nós nem sabíamos que tínhamos. Doutor, e sobre as opções de tratamento, principalmente do câncer de próstata, como é que os homens podem se informar sobre essas opções de tratamento? Bom, o tratamento ele é individualizado. Não é igual para todos, porque vai depender de vários fatores. Vai depender da agressividade do tumor, vai depender da idade do paciente, da decisão do paciente em fazer ou não aquele tratamento, que muitas vezes é um tratamento que é muito invasivo, que vai mutilar o paciente, vai fazer uma cirurgia. Tem que ver também com a família, se a família está de acordo, se foi tudo conversado. Então, sobre a questão do tratamento, não tem como a gente dizer que é igual para todo mundo. Isso aí é uma coisa que tem que ser conversada mesmo com o médico assistente, com o médico urologista que está investigando. Mas se você tiver realmente diante de um caso suspeito de câncer de próstata, onde você observou aquele toque alterado, um PSA elevado, aí o que é que você faz? Qual é o próximo passo? Você vai pedir uma ressonância magnética daquela próstata. Antes se falava muito em ultrassom, mas a ressonância é o exame padrão ouro para a gente localizar o sítio correto, a localização exata de onde está um tumor, para a gente pular para a próxima etapa, que seria fazer
uma biópsia. E essa biópsia, sim, é feita com ultrassom. Então, o ultrassom entraria como terceiro passo, para poder, porque na hora da biópsia, inserida são 14 furos que são feitos na próstata, e às vezes alguns furos não vêm com tecido canceroso. Mas você, com a ressonância anterior, fica mais fácil você localizar onde estava o tumor e ir direto nele para não ter um resultado falso negativo. Então, depois que você percebeu que o paciente tem câncer a partir do resultado da biópsia, porque vai vir o resultado lá no papel de que realmente se trata de um adenocarcinoma da próstata, também é feito um estudo imunohistoquímico, porque o tratamento, que agora sim vou responder sua pergunta, mas eu tive que dar essa explicação anterior, o tratamento vai depender também do estadiamento do tumor. É um tumor mais agressivo, é menos agressivo, e existe uma escala que se chama score de Gleason, que ele vai definir se aquele câncer é agressivo ou não. E a partir dessa definição da agressividade do tumor, aí sim vão entrar as modalidades de tratamento. O bom é que a grande maioria dos pacientes não vão precisar fazer cirurgia. Existe um tratamento que se chama vigilância ativa. Como o nome está dizendo, é ativa. É você estar vigiando, mas não é vigiando parado, esperando as coisas acontecerem. Na vigilância ativa, que são para aqueles tumores de baixa agressividade, que tem um score de Gleason baixo, normalmente são pacientes que têm um PSA menor do que 10, o que é que você faz ativamente para poder acompanhar esse paciente? Você fica dosando o PSA de 3 em 3 meses, você fica fazendo toque retal de 6 em 6 meses, você solicita uma ressonância magnética para o paciente uma vez por ano e repete a biópsia de 3 em 3 anos para ver se aquele tumor que não era agressivo está se tornando mais agressivo. Então, essa é a principal modalidade de tratamento que se chama vigilância ativa. Agora vamos partir para as cirurgias. Existia, sempre, desde a década de 80, começaram a fazer em todo o mundo as cirurgias abertas. Cirurgia aberta é quando realmente há o corte e o médico observa com o olho nu, sem aparelhos, o que ele está operando. Mas é uma cirurgia difícil porque é uma região muito irrigada, tem muito sangue ali, existia um risco de morte nessas cirurgias abertas porque existe uma artéria lá na próstata que ela costuma sangrar muito. Existia também a possibilidade, com essa cirurgia aberta, do paciente ter lesionado os nervos que vão promover a sua função sexual, a sua ereção, e dependendo do local do tumor, se esse tumor estivesse muito próximo lá do esfíncter urinário, o paciente ia ficar com incontinência urinária, o que seria péssimo para a qualidade de vida dele. Aí na década de 90 surgiu uma cirurgia mais moderna, para a época, que foi a cirurgia por videolaparoscopia, que são aqueles 3 cortes que a gente faz também para cirurgia de vesícula e tanto de apendicite, a cirurgia videolaparoscópica, onde a próstata é retirada através do umbigo do paciente. E já nos anos 2000 surgiu a cirurgia robótica, onde são braços de robô que são utilizados pelo braço humano de um cirurgião habilitado. É tanto que hoje existem cirurgias robóticas à distância, né? Então a cirurgia robótica é uma cirurgia que hoje está se consolidando devagarinho no mercado. Eu digo devagarinho porque já existe. Mas só que os planos de saúde não cobrem. Ainda é uma cirurgia muito cara, ainda é feita de forma particular, mas é a melhor que tem. Continuando com o tratamento, já que nós falamos da cirurgia. Existe também a hormonioterapia, porque os cânceres de próstata estão alimentados pela testosterona, aquele hormônio que nós homens desejamos tanto ter, para poder nos dar disposição para trabalhar, para nos dar virilidade, para nos dar um bom funcionamento no que diz respeito à intimidade do casal. Mas só que esse hormônio testosterona, quando o paciente tem câncer de próstata, ele não é bem-vindo. Então é preciso fazer uma castração química no paciente. São utilizadas injeções que interrompem a produção de testosterona. Normalmente são 6 meses de tratamento de hormônio, que podem ser injeções, podem ser comprimidos. Vai depender do câncer do paciente, vai depender do estudo imunohistoquímico, vai depender do médico urologista que está prescrevendo, junto com os oncologistas. Então, por isso que eu falo que o tratamento é individualizado. E junto com a hormonioterapia, normalmente, quando é aquele paciente muito idoso, ou então um paciente diabético que tem um risco anestésico elevado, esse paciente ele também vai se beneficiar de um tratamento não cirúrgico, que seria a radioterapia, que normalmente ela dura 6 meses, são de 25 a 30 sessões, são de um raio gama colocado sobre a
a região da próstata do paciente, e essa próstata vai aos pouquinhos reduzindo de tamanho até atrofiar e deixar e matar praticamente. Você vai matar a sua próstata lá, vai ficar um tecido atrofiado que não vai ficar ali, não vai ser ressecado cirurgicamente, mas é como se ela não existisse mais. Então a radioterapia seria mais para esses pacientes muito idosos e pacientes que têm um risco anestésico elevado. Macho, tá ouvindo? Tá prestando atenção? Você ficou preocupado lá com aquelas 14 agulhadas, né, que você tem lá atrás. Aí você viu todo esse procedimento, todo esse sofrimento, corta aqui, faz não sei o quê, castração aqui. Macho, pra que passar por tudo isso se você pode evitar tudo isso fazendo o exame tudo direitinho, na maciota, na tranquilidade? Então, pra que passar por tudo isso, sendo que você pode resolver isso no momento certo, com tudo que tem disponível, com todos os exames facilmente acessíveis, rápido, prático, não é, doutor? Sim. E sem preocupação nenhuma. Então a gente fica pensando, a gente brinca bastante, infelizmente tem muito homem que ainda lida com muita dificuldade com isso, mas maiores dificuldades virão se você não se cuidar direito. É muito mais sofrimento para você, muito mais sofrimento para sua família, vai ser complicado se você não cuidar direito. Então vamos cuidar direito dessa saúde aí, macharada, viu? Doutor, de que maneira, a gente sabe que é o estilo de vida, alimentação, exercícios, de que maneira que o estilo de vida, a mudança no estilo de vida, ela vai impactar não somente na saúde da próstata, mas na saúde masculina de maneira geral? Esse é o assunto que hoje a gente mais trabalha, que é a questão da prevenção, mas vamos além, a promoção à saúde. Então a promoção à saúde, ela passa pela questão da educação em saúde. E esse é o momento que a gente está tendo aqui de educação em saúde, de esclarecimento, de levar informações para vocês. Então, o autocuidado, ele é super necessário para que nós tenhamos qualidade de vida. E quando a gente tem um autocuidado, a gente tanto evita as doenças físicas, como também as doenças psíquicas, tá? Porque a partir do momento em que você não se cuida e os problemas vão acontecendo, os problemas físicos mesmo, vão começando a surgir também problemas psicológicos, problemas sociais com a família, problemas culturais até. Eu estou usando ampliando aqui o leque, porque, como eu já falei no podcast anterior, eu sou médico de família. E o médico de família olha para o paciente numa perspectiva biopsicossociocultural. Nós não vamos tratar apenas uma doença física, nós vamos tratar uma pessoa. E tem aspectos ali de vivências que ela teve que vão ser agradáveis ou desagradáveis, que vão trazer algum sofrimento psíquico para ela, que estão promovendo aquele adoecimento. Tem a questão também da sua construção social. Muitos de nós carregamos mágoas em relação a pessoas da família, nesse convívio social, ou do trabalho, que a gente precisa praticar o perdão para poder a gente se curar de várias feridas, de várias doenças, e não aparecer uma doença física lá na frente por conta dessa mágoa que está mal resolvida. E a questão da perspectiva cultural eu trago porque, enquanto a maioria das pessoas vive esse mundo só observando os aspectos ruins que ele tem, que a gente sabe que esse mundo não é fácil, nós ainda não estamos no paraíso, então é um mundo de pancadaria. Então a gente lembrar que mesmo vivendo nesse mundo difícil, nós temos o nosso Deus presente, através da obra revelada dele, através da presença do Espírito Santo. Então, para a gente ter realmente essa promoção à saúde, a gente tem que tratar o biológico, muitas vezes é com remédio, o psicológico, muitas vezes é com uma terapia de um profissional que seja habilitado para isso. A gente tem que tratar o social, e o social a gente trata com perdão, e o cultural a gente trata com o nosso Deus. Então, para tratar realmente todas as doenças da gente, e produzir os neurohormônios, os neurotransmissores em equilíbrio para poder a gente ter qualidade de vida, a gente tem que tratar o biopsicossociocultural. Informação maravilhosa e importantíssima. Doutor, uma pergunta meio que óbvia, o senhor que é doutor e médico, mas como é que o senhor vê a importância da relação entre o paciente e o médico com relação a essa adesão ao cuidado da saúde? Não só masculina, mas de modo geral, né? Eu falei em uma pergunta anterior, respondendo para vocês, que nem todos os pacientes, aliás, a maioria dos pacientes não vão necessitar de uma cirurgia, tá? E aqui que essa decisão não pode vir única e exclusivamente do médico. Então é bom que a gente procure um médico de inteira confiança nossa,
para mostrar os prós e os contras, e que esse médico não seja apenas aquele médico que quer operar a todo custo, trazendo alguma solução, porque às vezes a solução nem é a cirurgia. O paciente pode ficar sequelado depois, pode ficar com incontinência urinária, se for fazer uma cirurgia, pode ficar com disfunção erétil, se for fazer aquela cirurgia, e trazer prejuízo na qualidade de vida. Então é importante que vocês conversem com um profissional de saúde, um médico, pode ser um urologista, pode ser um clínico geral, pode ser um médico de família, porque nós médicos de família, nós temos também essa função de coordenar o cuidado do paciente, às vezes até de defender o paciente de super intervenções, para que ele tome a decisão correta e não se arrependa. Então, é super importante a educação em saúde, é super importante essa relação de confiança entre médico e paciente para que as decisões sejam tomadas. Doutor, para aqueles homens que estão nos assistindo, quais recursos, quais organizações o senhor recomendaria para quem quer saber mais, mas buscar mais informações? Se você tem dúvidas, se você quer fazer seus exames nesse momento, principalmente de próstata, você que já tem mais de 50 anos ou está naquela faixa de 45 anos na raça negra com história familiar, é realmente procurar um profissional para poder trazer tirar essas dúvidas, para poder trazer mais informações para você, mais detalhadas, porque no podcast de poucos minutos a gente não consegue trazer tudo, tá? E principalmente porque cada caso é um caso diferente. Mas também, se vocês procurarem em sites de pesquisa na internet que sejam confiáveis, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, ou então sites de medicina que sejam confiáveis, vocês podem também receber mais informações que vão contemplar essa necessidade de conhecimento. Até porque hoje em dia, na era da informação, na palma da mão, a gente tem muito mais acesso a muitas informações, e isso facilita muito mais ainda, né, doutor? Sim. Mais uma vez agradecendo a sua presença aqui, um bate-papo maravilhoso, não só para quem está em casa, mas para mim também que estou aqui conversando com o senhor, aprendendo bastante. Para você que nos acompanhou, muito obrigado, curta, compartilhe, espalhe esse vídeo por aí, não só esse, mas o primeiro episódio. Se você não assistiu, volta lá e assista. Homens em Foco, ficando por aqui, muito obrigado.